Boom! Estudos para concursos de direito administrativo sob a classificação dos direitos administrativos de serviços públicos do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Aviso que eu passei no concurso do INSS, né? E gabaritei direito administrativo. Sobre a classificação dos direitos administrativos, aqui tem com uma classificação de serviços próprios do Estado, uma classificação de serviços impróprios do Estado, uma classificação de serviços administrativos, uma classificação de serviços industriais, uma classificação de serviços de utilidade pública, uma classificação de serviços públicos. E uma classificação de serviço universal, que eu não sei o que é isso, e uma classificação de serviço uti-singuli, que também não tenho a menor ideia do que é isso. Vamos lá. Tá, classificação. Tem mais 12 classificações, interessante, né? Na doutrina tem eu vou marcar aqui impróprios para o próprio Estado. Vamos lá. Na doutrina tem preponderado classificação dos serviços públicos sob ótica de graduação e sob a essencialidade, ou seja, sua imprescindibilidade ao público destinatário. E sob tal aspecto têm sido reconhecidas duas modalidades de serviços públicos. Esses dois aspectos de imprescindibilidade são os serviços públicos e os serviços de utilidade pública. Entende? Já sob a ótica de sua vinculação, é essencial do Estado ou de sua adequação aos fins do Estado serão eles. Sob vinculação, a essência é classificado como serviços próprios ou serviços impróprios. Daí, em atendimento de outra natureza do próprio serviço, poderão eles ser classificados em administrativos ou industriais, sacou? Vinculação a serviços próprios ou impróprios, imprescindibilidade do serviço a serviços públicos ou de utilidade pública, serviços de utilidade pública e natureza administrativa ou industriais. Estranho. E também tem uma classificação de número de pessoas destinatárias dos serviços. Eles serão serviços uti-universe e uti-singuli. Ou seja, quer dizer, se eu penso em número de pessoas e penso em utiverse e singuli, obviamente aquelas coisas que eu comentei agora há pouco que eu não tenho a menor ideia do que eram, significa que são serviços para todos ou serviços para um tipo de pessoa singular, né? Tipo, o serviço de saúde ele é para todos, mas tem saúde especializada para o deficiente, o singular. Pelo menos eu acho que é isso. Tomara que quando eu ler o treco eu tenha acertado a minha hipótese. Confira cada uma dessas modalidades. Primeira modalidade, serviço público utilidade. Considerando-se a essencialidade do serviço, são eles classificados em serviços públicos e serviços de utilidade. Os serviços públicos são aqueles que a própria administração pública presta aí com a comunidade diretamente, porque são essenciais e necessários à vida social e ao próprio poder público. Os serviços de segurança pública, polícia, saúde pública e defesa nacional e etc. Normalmente, o poder público não pode delegar particulares tais serviços, uma vez que sua realização exige imposições submetendo as pessoas à força de império de certas medidas obrigatórias. O segundo é os serviços de utilidade pública. São aqueles que, não sendo essenciais nem imprescindíveis às pessoas, a administração ou presta diretamente ou consoante a que terceiros, concessionários e permissionários ou autorização ou prestem, e como o interesse de toda a população, a administração pública estabelece condições regulamentadas e exerce um rígido controle sobre os prestadores particulares. Estes prestam tais serviços por sua conta e risco, cobrando uma remuneração dos usuários. Exemplo: serviços de transporte coletivo, telefone, fornecimento de gás e de energia elétrica e etc. Bom,
Basicamente, isso aqui está falando que os serviços que não são feitos pela própria administração. Daí eles dão para caras privados, tipo hospitais, né, para fazer os alguns serviços. Confira a distinção do serviço público propriamente dito. Há uma necessidade essencial à vida da sociedade no serviço da utilidade pública, não. Interessante. Mas apenas uma facilidade à vida das pessoas, que é o conforto e o bem-estar. Agora, o segundo tipo de classificação, né? Considerando-se a adequação de serviços, são eles classificados em serviços de Estado e serviços impróprios do Estado. Os serviços próprios do Estado são os que se referem à própria razão de ser do poder público. As pessoas se organizaram em sociedade exatamente para obter segurança, saúde, etc. A administração pública tem por finalidade exatamente atender a essas necessidades fundamentais de convivência social, que é a segurança pública, policial, no sentido de fiscalização das atividades em geral, a higiene, que é o saneamento básico, e etc. São serviços sem os quais se tornaria impossível conviver em sociedade. O Estado deve desempenhar esses serviços impondo-se sobre as pessoas, até para que o interesse coletivo de todas as demais pessoas seja preservado. Por essa razão, tais serviços não podem ser delegados ou transferidos a terceiros. Segundo ponto, os serviços impróprios ao Estado. Há interesses que não dizem respeito à comunidade como um todo. Não dizem respeito à comunidade como um todo, mas à grande maioria das pessoas que vivem na sociedade. E mesmo assim, a cada uma das pessoas individualmente. Individualmente? O que é esse tipo de eletricidade? Esses serviços são chamados de serviços impróprios do Estado. A prestação de serviços pode ser delegada ou transferida a particulares, que nem aquele anterior, né? Essa transferência se dá ou por concessão, ou por permissão, ou por autorização. Concessão, permissão, autorização, concessão, autorização, permissão, autorização, permissão, concessão, permissão, autorização, concessão, permissão, concessão, autorização. Naturalmente, o poder público regulamentará e controlará tal prestação de serviços pelos concessionários permissionários ou autorizados que os prestarão por sua conta e risco, e cobrando uma remuneração dos usuários. Considerando-se a finalidade do serviço, são eles classificados em, agora, a finalidade. A finalidade é administrativo ou industrial. Administrativo ou industrial. Finalidade administrativa ou industrial, a explicação é: administrativos são serviços que a administração executa para atender suas próprias necessidades internas ou então para preparar outros serviços que serão prestados ao público. Exemplo típico é o serviço de imprensa oficial de pesquisas também. E os serviços industriais são serviços prestados mediante a cobrança de uma tarifa ao preço público, ou seja, os serviços que produzem rendimento por quem o presta, e pouco importa o poder público os presta diretamente. O que é isso? É um ônibus? Ou se transfere a prestação de concessionárias, permissionárias ou autorizatórios para que estes não prestem por sua conta e risco cobrando tarifa de usuários. E o quarto e último trequinho de classificação dos destinatários do serviço. São eles classificados em uti-universo e uti-singular. Eu acho que uti significa utilização e universo significa tudo, certo? É a mesma coisa no outro. Vamos ver o que é. Estes serviços não são destinados especialmente a algum tipo de usuário. Destinam-se a eles a toda a coletividade e não para pessoas em especial. O interesse de toda a população indiscriminadamente é satisfeito. É o que é de todos e não é direito especificamente de alguém. Exemplo, os serviços de policiamento, iluminação pública, calçamento, etc. Sobre o serviço uti singuli, interessante essa iluminação pública é conceito. Como diz o próprio nome, este serviço é endereçado à utilização de pessoas, particularmente, o exemplo, o serviço de fornecimento de água, gás e energia elétrica. Depois de ofertadas tais serviços, as pessoas beneficiárias passam a ter direito subjetivo ao serviço, ou seja, podem exigir
tal sua prestação de todas as respectivas condições estão atendidas. Interessante, né? O próximo conteúdo é sobre a competência da prestação dos serviços. Competência da prestação de serviços públicos, né?